Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos estudando a obra Libertação e hoje é o estudo de número 13. Estamos no capítulo 9, chamado Perseguidores Invisíveis. Continuaremos hoje, portanto, o capítulo em que André Luiz está visitando as regiões de sofrimento para resgatar Gregório, que precisa perdoar Margarida e outros espíritos a fim de que possa continuar com a sua trajetória evolutiva. Ele já aceitou que a equipe de André Luiz visitasse essa moça para que libertasse ela dos obsessores e, consequentemente, Gregório não conseguisse realizar o seu intento de fazê-la desencarnar, iludindo ela, fazendo ela pensar que ele é o seu salvador, quando na verdade ele seria o arquiteto de toda a trama para que ela desencarnasse. Continuemos, portanto, estudando essa valiosa obra. Finalizamos o último estudo fazendo a reflexão de que muitos espíritos ainda não estão preparados para o resgate. E o instrutor de André Luiz demonstra a ele que não adianta ofertar instrumentos musicais complexos para tribos indígenas, por exemplo, porque o homem selvagem não viveria num palácio da cultura moderna, impondo a ele uma vida diferente da que ele está acostumado. Então, o instrutor de André Luiz diz isso para que ele compreenda que há momento para tudo. E tem espíritos que não adianta tentar convencer, não adianta tentar converter e falar do Evangelho, porque eles ainda estão vinculados a questões ainda muito ligadas à matéria. Gúbio espraiou o olhar pela multidão que presenciava a cerimônia, aparentemente contrita, e acentuou: em verdade, a missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro em que os corações procuram identificar-se com a proteção divina. Relembrando então o finalzinho do último estudo, o grupo de André Luiz está numa igreja católica e descreve o lado espiritual, descreve a presença ali de espíritos tanto sofredores quanto maus, além dos espíritos de luz enviados para abençoar aquele ritual por conta da crença da maioria das pessoas ali presentes. Então iluminam a hóstia, concedem fluidos salutares para os religiosos e também há ali inúmeros espíritos encarnados e desencarnados que estão muito mais pela ritualística, sem qualquer alteração nos seus corações. Ele passa a explicar que na missa, quanto em qualquer atividade religiosa, há a presença de Deus quando os indivíduos querem identificar-se com a proteção divina. Religião, já falamos, é um rótulo, não importando qual a religião escolhida, desde que tenha a intenção de conectar-se com o divino e, consequentemente, ouvir as lições de Cristo. Por mais que não acreditem nele, por mais que não coloquem ele como Messias, se praticam o que ele ensinou, também são seguidores da doutrina cristã. No entanto, raros são aqueles que trazem até aqui o espírito efetivamente inclinado à assimilação do auxílio celestial. Raros conectam o seu espírito para receber o auxílio divino. E para a formação de semelhante clima interior, cada crente, além do serviço de purificação dos sentimentos, necessitará também combater a influência dispersiva e perturbadora que procede dos companheiros desencarnados, que lhe buscam arrefecer o fervor. Então, além de buscar a reforma íntima, purificar os sentimentos, nós temos que ter o cuidado de não nos influenciarmos por obsessores. É uma luta constante, é uma luta diária. Reforma íntima e não sintonizar com as trevas. São duas atitudes que a gente precisa adotar. Muitas vezes a gente consegue
sublimar nosso sentimento, nos melhorar como indivíduos, mas ainda nos conectamos com os espíritos trevosos, inferiores, viciados. Continuava Gúbio a prestar-nos valiosos esclarecimentos alusivos à solenidade ali na igreja, enquanto a missa se encaminhava para a fase final. As vozes do coro, como que projetavam vibrações harmoniosas e lúcidas ao longo da nave radiosa, e vi num deslumbramento que muitos espíritos sublimes penetraram o recinto, de semblante glorificado, rumando para o altar, onde o celebrante elevava o cálice depois de abençoar a sagrada partícula. Vejam que o ritual, ele é assessorado por espíritos de luz. É por isso que a gente fala aqui, que as religiões que ainda adotam os rituais não devem ser condenadas. Não é porque Kardec nos aconselhou a abandonar os rituais que nós devemos menosprezar as outras religiões. O ritual é uma forma da pessoa expressar sua fé. Nós não necessitamos mais de expressar a fé por meio de rituais, por meio de atos exteriores, mas devemos respeitar aqueles que ainda manifestam essa fé dessa forma. Intensa luminosidade fluía do sacrário, envolvendo todo o material do culto, mas surpreendido reparei que o sacerdote, ao erguer a oferta sublime, apagou a luz que a revestia com os raios cinzento-escuros que ele próprio expedia em todas as direções. Vejam a influência do sacerdote, Como ele precisa manter uma vibração de elevação, senão ele influencia no trabalho espiritual. A hóstia, os demais instrumentos estavam todos iluminados. Quando o sacerdote tocou, aquela luz se apagou porque ele passou a transferir a energia cinzenta escura que ele carregava e expedia. Logo após, quando se preparou a distribuir o alimento eucarístico entre os 11 comungantes que se prosternavam, humildes, à mesa adornada de alvo linho, notei que as hóstias, no prateado recipiente que as custodiava, eram autênticas flores de farinha, coroadas de doce esplendor. Então a espiritualidade abençoa a hóstia, transfere fluidos salutares para curar quem realiza a missa, quem participa, quem acredita principalmente. Irradiavam luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos do ministro não conseguia inutilizá-las. Então, mesmo com a influência negativa do padre, a hóstia continuou iluminada, porque emanava uma luz muito forte. Todavia, à frente da boca que se dispunha a receber o pão simbólico, enegreciam como por encanto. Olha só. A hóstia, quando chegava perto da boca de quem estava recebendo, enegrecia a hóstia. Somente uma senhora, ainda jovem, cuja contrição era irrepreensível, recolheu a flor divina com a pureza desejável. Então vejam como poucos, estão ali realmente sintonizados. Só uma senhora que recebeu a hóstia iluminada. O restante, a hóstia mudava de cor, mudava de aparência, em relação ao fluido espiritual, logicamente, Vi a hóstia, qual foco de fluidos luminescentes, atravessar a faringe, alojando-se-lhe a claridade em pleno coração. Olha que bonito. Nós realmente recebemos as bênçãos dos fluidos, não somente dos rituais católicos, mas em todos os cultos, em todas as religiões, nós também recebemos essa luz se estamos sintonizados. Intrigado, procurei ouvir o instrutor que, muito ponderado, elucidou sem delonga. Aprendeste a lição? O celebrante, apesar de consagrado para o culto, é ateu e gozador dos sentidos, sem esforço interior de sublimação própria. Então imagine, o padre é ateu e se dedica à carne. Aquele sacerdote ali da obra, do livro, da lição, não acredita em Deus.
e não tem uma conduta reta e digna. A mente dele paira longe do altar. Acha-se sumamente interessado em terminar a cerimônia com brevidade, de modo a não perder uma alegre excursão em perspectiva. O padre está pensando numa viagem que ele vai fazer, quer terminar logo o culto. Quanto aos que compareceram à mesa da Eucaristia, cheios de sentimentos rasteiros e sombrios, eles mesmos se incumbem de anular as dádivas celestes antes que lhe tragam benefícios imerecidos. Ou seja, aqueles que a hóstia estava iluminada, mas quando chegou perto da boca deles, enegreceram, se tornaram impuras em relação ao fluido que ali residia, foi em razão da própria sintonia dos fiéis, das pessoas ali presentes. Temos aqui grande quantidade de crentes titulares, mas muito poucos amigos do Cristo e servidores do bem. Olha que lição. Não só nas igrejas, não só nos centros espíritas, nos templos budistas. Muitos estão lá pelo rótulo, pela titularidade da religião, mas poucos estão, de fato, com o Cristo e com os que servem o bem. O ite missa est, que significa uma expressão latina, ide, está terminada, ou seja, a conclusão dos trabalhos, dispensou os fiéis, que ao fim da reunião mais se assemelhavam a barulhento bando de passarinhos de bela plumagem. É aquela manada que vai embora assim que encerram as atividades, sem qualquer preocupação em manter a sintonia e a vibração elevadas. Absorto em fundas reflexões, ante o que me fora dado observar, acompanhei o nosso orientador e Eloy para junto da enferma e do esposo, que se retiraram de regresso ao lar, cercados pelo mesmo séquito de entidades infelizes, sem a menor alteração. Então, lembrando, a enferma, a doente, a que eles estão tentando libertar, tinha ido à igreja junto com o marido. Ela estava prestes a enlouquecer e o marido tentou uma última alternativa de salvá-la. E como vimos, eles foram acompanhados por dezenas de espíritos que entravam no carro junto com eles, que ficavam no teto, que ficavam grudados no para-choque, etc., como a gente viu. E eles retornaram com esses mesmos espíritos. Vejamos o capítulo 10, chamado Em Aprendizado. De retorno à casa, com indisfarçável estranheza, reparei que o nosso instrutor não empreendia qualquer ataque em defesa da doente querida. Eles não estão ali para atacar os obsessores. Eles estão infiltrados numa missão. A jovem senhora, novamente metida no leito, semi-aniquilada, punha os olhos no ar vazio, absorvida de indefinível pavor. Um dos insensíveis magnetizadores presentes, a insinuação de Saldanha, começou a aplicar energias perturbadoras ao longo dos olhos, torturando as fibras de sustentação. Vejam como as trevas têm técnicas, Conhecem de magia, conhecem de manipulação de fluidos para fazer o mal. Um deles estava ali, realizando o magnetismo inferior para lesar os olhos, para fazer ela enxergar coisas inferiores e perturbadoras. Não somente o cristalino em ambos os órgãos visuais denunciava fenômenos alucinatórios, mas também as artérias oculares revelavam-se sob fortes modificações. A ação magnética do obsessor, portanto, trazia modificações aos olhos da enferma. Percebi a facilidade com que os seres perversos das sombras hipnotizam as suas vítimas, impondo-lhes os tormentos psíquicos que desejam. Vejam que é o comentário de André Luiz, dizendo que é fácil para o obsessor fazer o obsidiado enxergar o que ele quiser, perturbar os seus órgãos físicos, trazer alucinações e dores.
Grossas lágrimas banhavam o rosto da enferma, traduzindo-lhe as agitações interiores. Dilacerada, a mente aflita e sofredora tiranizava o coração que batia precípite, imprimindo graves alterações em todo o cosmos orgânico. As alterações do corpo físico por causa das obsessões. Das complicadas operações sobre os olhos, o magnetizador passou a interessar-se pelas vias do equilíbrio e pelas células auditivas, carregando-as de substância escura, qual se estivesse doando combustível a um motor. Vejam a técnica. André Luiz diz que é uma operação complicada que o obsessor estava realizando sobre os olhos e sobre os ouvidos dela. Vejam como eles conhecem as técnicas de magnetização, magnetismo, de envolvimento do doente para piorar sua situação. Margarida, ainda que o desejasse, agora não conseguiria erguer-se. Compacta emissão de fluidos tóxicos misturava-se à linfa dos canais semicirculares. Ela estava respirando um ar e um fluido tóxico. Nem se quisesse ela levantaria. Terminada a esquisita intervenção, Saldanha dispensou os terríveis colaboradores, à exceção da dupla que se incumbia do hipnotismo, alegando que havia serviço em outra parte da cidade. Outros casos aguardavam a legião de Gregório, e Margarida, no parecer do chefe de tortura, já recebera suficiente material de prostração para 30 horas consecutivas. Olha como eles têm conhecimento, até do efeito da hipnose. Eles foram tratar de outros temas porque já tinham aplicado ali o suficiente para Margarida ficar naquele estado de prostração por 30 horas. Pouco a pouco, esvaziou-se a casa, semelhante agora à desprezada colmeia de marimbondos vorazes. Contudo, aí permaneciam Saldanha, os 2 magnetizadores, nós 3 e a coleção de mentes em formas ovoides ligadas ao cérebro da senhora flagelada. Nós já falamos aqui dos ovoides, já vimos que eles estão conectados a Margarida, e agora estavam ali os obsessores, o chefe e o grupo de André Luiz. A sós com o temível obsessor, Gúbio procurou sondar-lhe o íntimo de forma discreta. Sem dúvida que a sua fidelidade aos compromissos assumidos, declarou o nosso orientador atencioso, é bastante significativa. E enquanto Saldanha sorria envaidecidamente, continuou de olhar penetrante e doce. Então veja a estratégia de Gúbio, né? Chegou elogiando. É assim que os espíritos também, quando querem nos enganar, mas são espíritos inferiores, chegam, começam a nos elogiar. Se a gente deixar a vaidade dominar, nós vamos ouvindo. Só que aqui é para o bem, né? O Gúbio fez como estratégia para tocar o coração de Saldanha. Que razões teriam conduzido Gregório a conferir-lhe tão delicada missão? O ódio, meu amigo, o ódio, explicou o interpelado decidido. A senhora, ou seja, ódio a ela, aduziu Gúbio, indicando a doente. Não propriamente a ela, mas ao pai, juiz sem alma que me devastou o lar. Olha aí. Olha como as nossas atitudes podem gerar obsessões até para os nossos filhos. Por isso que nós vamos ver as passagens do Evangelho, do Novo Testamento, em que há essa dúvida entre os seguidores de Cristo, se havia sofredores que estavam sofrendo por culpa deles ou dos seus pais. O pai de Margarida arruinou a vida de um homem e agora ele perseguia o juiz, na pessoa da filha. Faz 11 anos, precisamente, que a sentença cruel de um magistrado caiu sobre os meus descendentes, exterminando-os. Então vejam que ele não foi o objeto
da sentença. Ele já estava desencarnado. A sentença foi para os filhos dele e ele abraçou a vingança. E diante da expressão de real interesse que o nosso instrutor deixava perceber, o infeliz continuou: tão logo abandonei o corpo físico, premido por uma tuberculose galopante, revoltado com a pobreza que me lançara à extrema penúria, não pude afastar-me do ambiente doméstico. Ficou preso à terra por conta da revolta. Quantas vezes falamos aqui de não abrigar o sentimento de revolta, de mágoa, de raiva. Deixar a natureza divina agir. Ele não aceitava a tuberculose, se revoltou contra a vida e ficou preso à casa que ele morava depois da morte. Minha infortunada Iracema herdou-me um filho querido, a quem não pude legar qualquer recurso apreciável. Jorge e sua genitora passaram desse modo a enfrentar dificuldades e aflições, que não posso relembrar sem imensa angústia. Então o filho dele sofreu. Ele já no plano espiritual, revoltado porque não aceitava nem a doença, nem sua condição social. Operário em rude serviço braçal, meu filho não conseguia sustentar dignamente a casa, definhando-se-lhe a mãezinha em padecimentos continuados e sofridos em silêncio. Ainda assim, Jorge contraiu núpcias muito cedo, com uma colega de trabalho que a seu turno lhe deu uma filhinha, atormentada e sofredora. A vida corria desesperadamente para o lar subalimentado e desprotegido, quando certo crime, constituído de roubo e assassínio, sobreveio na organização em que meu desventurado rapaz trabalhava, e toda a culpa em face das circunstâncias inextricáveis recaiu sobre ele. Então veja que história triste desse obsessor, né? Ele optou pela revolta por conta de uma doença, ele continuou grudado ao corpo físico e à matéria, à sua casa depois da morte, e o seu filho foi acusado injustamente de um crime. Acompanhei-lhe à prisão imerecida e, sem qualquer recurso para ampará-lo, segui os interrogatórios infernais a que foi submetido como se fora homicida vulgar. Ora, eu que me anexara aos parentes desde o instante horrível da morte, para mim, da transição corporal, jamais me senti disposto à submissão. Então ele revela que nunca esteve disposto a aceitar a providência divina, a aceitar os acontecimentos da vida, por mais injustos que parecessem. Ele foi buscar a justiça com as próprias mãos. A experiência humana não me proporcionou tempo a estudos religiosos ou filosóficos. Habituei-me muito cedo à rebelião contra aqueles que gozam os benefícios do mundo em detrimento dos desfavorecidos da sorte. Então vejam que é um espírito que reencarnou, não procurou religião. Ele diz que ninguém ensinou a ele, mas nós sabemos que todos recebem. Todo mundo recebe uma intuição, todo mundo recebe um auxílio, uma aula para escolher o bem. Só que ele está dizendo que não, nunca ninguém ajudou ele. E ele também nunca se dedicou a religião nenhuma. Vivia em constante rebelião contra os políticos. E reconhecendo que o túmulo não me revelara qualquer milagroso domínio, preferia a continuidade da vida em meu escuro pardieiro, onde a convivência de Iracema, por meio de profundos laços magnéticos, de algum modo me reconfortava. Então vejo que tem espíritos que ficam grudados na casa, alimentados também pelos sentimentos dos moradores. Ele sentia coisas estranhas, mas gostava de ficar em casa. Assisti por isso com indescritível terror aos detestáveis acontecimentos. Humilhado na minha condição de homem invisível para os encarnados, visitei chefias e repartições, autoridades e guardas, tentando encontrar alguém que me auxiliasse a salvar Jorge, inocente. Vejam como falta visão para o espírito, né?
Ele continua buscando as alternativas da terra, vai na polícia, vai no Ministério Público, vai no juiz. Porque ele está em espírito, mas ele nunca se preparou para essa viagem. Ele não sabe que você deve orar ao Pai, orar a Deus, pedir a Cristo que envolvesse ele e ajudasse nessa tarefa de libertar Jorge, ou amenizar as suas dores, já que nenhuma expiação acontece sem que a providência divina esteja agindo por trás. Identifiquei o verdadeiro criminoso que ainda agora desfruta posição social invejável. E tudo fiz, sem resultado, por clarear o processo oprobrioso. Então ele sabe quem foi o assassino, que vivia na bonança, mas não conseguiu libertar o seu filho. Meu filho sofreu todo gênero de atrocidades morais e físicas, castigado por um delito que não cometeu. A gente sabe que a visão dele é limitada, né? Porque certamente esse espírito cometeu um crime no passado e não foi punido. Agora expia, sendo punido por um crime que não cometeu nessa existência. Desanimado, por minha vez, de algo recolher de útil junto aos carrascos policiais, que chegaram a improvisar fantásticas confissões da vítima, procurei o juiz da causa, na esperança de interferir beneficamente. Então o espírito, como última alternativa, foi até o juiz, para inspirar ele. O magistrado, porém, longe de aceitar minha inspiração, que o convidava à justiça e à piedade, preferiu ouvir pareceres de amigos influentes na política dominante, que vivamente se interessavam pela indébita condenação na ânsia de exculpar o verdadeiro criminoso. Então havia uma influência política junto a esse juiz, né? Para que o verdadeiro culpado não fosse descoberto e punido. Saldanha fez pequeno intervalo, acentuando a expressão de profundo rancor, e prosseguiu. Descrever-lhe o que foi minha dor é alguma coisa de impraticável à capacidade verbal. Jorge recebeu dolorosa pena quando seu corpo vacilava sob maus tratos, e Irene, minha nora, conturbada pela necessidade e pelo infortúnio, esqueceu as obrigações de mãe, suicidando-se para imantar-se ao espírito de meu pobre filho, já de si mesmo tão infeliz. Olha que triste, né? Jorge foi condenado injustamente, morria pouco a pouco, Irene, sua esposa, suicidou-se e acabou fixando-se junto a Jorge. Torturada pelos sucessos aflitivos, minha esposa desencarnou num catre de indigência, reunindo-se por sua vez ao angustiado casal. Então todos acabaram desencarnando, inclusive a esposa desse obsessor. Por isso, ele persegue Margarida, filha desse juiz. Minha neta, hoje menina e moça, mas ameaçada por incerto porvir, atende a serviço doméstico aqui mesmo nesta casa, onde tresloucado irmão de Margarida procura arrastá-la sutilmente a grave desvio moral. Vejam que esse espírito obsessor tem todos os motivos para obsidiar, né? Sua família foi arruinada pelo pai de Margarida e o irmão dela está tentando seduzir a neta dele. É por isso que a gente diz aqui que na obsessão sempre há vítimas e algozes, mas geralmente o algoz foi vítima no passado. Vejam que para esse espírito perdoar Margarida, na verdade o pai dela e o irmão de Margarida, ele precisa ter uma noção da espiritualidade, noção do que é a vida maior. Não é fácil perdoar, especialmente quando os seus familiares estão sofrendo. O Espiritismo tenta explicar, trazendo o passado desses familiares, que eles não estão sofrendo sem causa. É difícil mesmo assim, porém existe uma explicação, existe um passado que explica perfeitamente o porquê essa família sofreu dessa forma. O juiz que aqui preside a Assembleia Familiar
recebendo-me em sonho as promessas de vingança, buscou colocá-la junto aos próprios parentes, empenhado em reparar de algum modo o seu crime. No entanto, apesar disso, meu desforço não se fará menos enérgico. O juiz, portanto, contratou a neta desse obsessor para tentar diminuir um pouco a sua culpa, mas não foi suficiente para afastar essa perseguição. Surpreendido, notei que o nosso orientador não ensaiava qualquer doutrinação. Pousando olhos cheios de simpatia no interlocutor, murmurou apenas: realmente, a sementeira de dor é das que mais nos afligem. Encorajado pelo tom amigo daquela frase, Saldanha prosseguiu: muita gente convida-me à transformação espiritual, concitando-me ao perdão estéril. Então vejam, primeiro que Gúbio não acusou, não enfrentou e não doutrinou o espírito. Concordou que era difícil ele não perseguir, porque ele passou por muita coisa. Isso trouxe uma confiança a Saldanha, que começou a desabafar: olha, muita gente me fala que eu preciso me transformar espiritualmente, perdoar. Não aceito, porém, qualquer alvitre desse jaez. Ele não aceita essa ideia do perdão. Meu desventurado Jorge, o menino, sob a pressão mental de Irene, esposa, dilacerada, e de Iracema, oprimida, não resistiu e perturbou-se. Então, a mãe dele desencarnada, a esposa desencarnada junto dele, sofrendo, fez também com que ele sofresse. Enlouquecendo no cárcere, foi transferido da cela úmida para misérrimo hospício, onde mais se assemelha a um animal encurralado. Acredita possa meu cérebro dispor de recursos para meditar em compaixão que não recebi de pessoa alguma? Vejam como não lembrar do passado torna quase impossível o perdão, né? Eu entendo ele quando ele diz: como que você quer que eu perdoe se meus parentes estão sofrendo tanto sem motivo? Porque ele não enxerga o motivo anterior, ele não sabe que existe uma vida pregressa, uma existência anterior que explica todos os males que sofremos hoje. Apesar de receber os convites religiosos, né? Escolheu o mal. Enquanto esses quadros permanecerem sob meus olhos, não abrirei minha alma às sugestões religiosas. Ele não vai aceitar qualquer ajuda, enquanto não mudar o quadro do seu filho, que está enlouquecido. Estou simplesmente diante da vida. A sepultura apenas derruba o muro da carne, porquanto nossas dores continuam tão vivas e tão contundentes quanto em outra época, quando suportávamos a caixa dos ossos. Então ele sabe que está desencarnado, ele sabe que tem as sensações do espírito parecidas com os da terra e que ele está numa situação espiritual. Foi nesse estado que o sacerdote Gregório me encontrou e agradou-se de minhas disposições íntimas. Então ele sintonizou com Gregório, porque ele queria vingança, porque ele tinha conhecimento. Gregório utilizou ele, porque foi atraído para ele. Necessitava de alguém de alma suficientemente endurecida para presidir a retirada técnica desta moça que ele deseja arrebatar, devagarinho, à existência terrestre. E louvou-me o ânimo firme. Então eles têm identidade de propósitos. Como a gente estuda no Livro dos Espíritos, a sintonia que existe entre os espíritos, a simpatia. Tanto Gregório quanto esse obsessor Saldanha sintonizaram na perseguição. Gregório queria a desencarnação de Margarida. Saldanha queria punir o pai de Margarida e seu irmão. Então encontrou. Apesar de não ser fácil, quase sempre dispomos de servidores em massa para os cometimentos retificadores. Então quase sempre são legiões de espíritos para retificar uma falta. Mas não é fácil encontrar um companheiro decidido a perseverar na vingança até o fim,
com o mesmo ódio do princípio, olha só. Porque a pessoa vai mudando, a pessoa vai decidindo sair dessa vida de ódio. Então o ódio do início não é o mesmo quando o espírito decide se libertar. Ele diz, é difícil achar alguém que mantenha o mesmo ódio desde o início. Observou que eu lhe atendi a exigência e confiou-me a tarefa. Passeando o colérico olhar pelos ângulos da câmara de repouso, acentuou. Todos aqui pagarão. Todos. Então vejam o ódio dele, né? A gente descobriu por que ele sente tanto ódio. Será que Gúbio vai revelar para ele o porquê dele vivenciar tudo isso? Será que vai mostrar para Saldanha o que ele fez e os seus familiares também fizeram no passado? Para ele poder compreender o porquê de tanta expiação? Admirado, fitei Gúbio, que se mantinha imperturbável, silencioso. Fora eu, e talvez me desbordasse em comentários extensos e tirânicos, com referência à lei do amor que nos governa os destinos. André Luiz está sendo sincero, ele está dizendo, se fosse eu estaria discursando, eu estaria ensinando esse Saldanha aí que ele está errado em perseguir, que ele está errado em ser obsessor. Se fosse eu ia falar um monte para ele, é isso que André Luiz está dizendo. Se referindo à lei de amor, de perdão, reclamaria com ênfase a atenção do perseguidor para os ensinamentos de Jesus e, se possível, dobrar-lhe-ia a língua indisciplinada e insolente. Olha a postura de André Luiz, como um professor tratando um aluno, mas sem compaixão nenhuma. Chamando a atenção de Saldanha, não é bem assim, você está errado, não pode pensar assim de Deus. Dobre a língua. O instrutor, contudo, não procedeu assim. Sorriu, mudo, buscando disfarçar a própria tristeza. Ele se compadeceu daquele espírito e da família dele. 2 ou 3 minutos rolaram longos entre nós. Mostrava o relógio 1/4 para meio-dia, quando alguns passos se fizeram ouvidos. É o médico, elucidou Saldanha com manifesta expressão de sarcasmo. Debalde, porém, procurará lesões e micróbios. Então, como Saldanha estava agindo no campo magnético, na hipnose, na transmissão de fluidos sombrios, escuros, danificando os olhos, os ouvidos, fazendo até alucinações, de nada adiantaria a medicina terrestre sem o envolvimento do coração de Cristo no diagnóstico. Enquanto o médico não pedir inspiração, não reconhecer a existência do Espírito, errará muitas vezes. Quase no mesmo instante, um cavalheiro de idade madura penetrou o recinto em companhia de Gabriel, o esposo da vítima. Abeirou-se da enferma, afagou-a gentil e pronunciou algumas palavras de encorajamento. Margarida em vão buscou sorrir. Faltavam-lhe forças para tanto. A conversação ia em meio, quando uma entidade, evidentemente bem intencionada, compareceu. Viu-nos e demonstrou compreender-nos a posição, porque fixou em nós cauteloso olhar, sem dizer palavra, acercando-se do médico solicitamente, qual se lhe fora dedicado enfermeiro. Então chegou um espírito novo aí, para ajudar Margarida, e inspirou o médico. O especialista não parecia profundamente interessado no caso, mas, ao auscultar Margarida, entregue a torpor inquietante, conversou com o marido da vítima de maneira superficial. Declarou que a jovem senhora, em sua opinião, certamente se mantinha sob o império da epilepsia secundária e que, em última análise, se socorreria da colaboração de colegas eminentes para submetê-la a exame particularizado da lesão cérebro-meníngea, seguindo possivelmente de intervenção cirúrgica aconselhável. Então vejam que a entidade inspirou o médico a enxergar algo e tomar uma decisão médica. Em seguida, porém, observei que a entidade espiritual recém-chegada
e que o assistia com desvelo, pousou a destra em sua fronte como se desejasse transmitir-lhe algum alvitre providencial. Então, de fato, a entidade está inspirando o médico. O médico relutou bastante, mas ao cabo de alguns minutos, constrangido por sugestão exterior que não saberia compreender exatamente, convidou Gabriel a um dos ângulos do quarto e lembrou: por que não tenta o espiritismo? Conheço ultimamente alguns casos intrincados que vão sendo resolvidos com êxito pela psicoterapia. Então ele foi inspirado a indicar a religião, inspirado a indicar alternativas espirituais para a cura daquela moça. O médico foi inspirado para orientar o esposo dela nesse sentido. E para não dar ideia de uma capitulação científica ante o idealismo religioso, acrescentava: segundo sabemos hoje à saciedade, a sugestão é uma força misteriosa, quase desconhecida. Então ele indicava o espiritismo, mas ao mesmo tempo dizia que era mera indução, sugestão de pensamento, que não há mediunidade, não há espírito algum, é tudo sugestão do hipnotizador, segundo essa crença deles, né? Equivocada certamente. O esposo da enferma recebeu o conselho com simpatia e perguntou: poderá orientar-me suficientemente? O psiquiatra recuou de algum modo e obtemperou: bem, não disponho de maior trato com os expoentes do assunto. Todavia, segundo acredito, não terá dificuldades para experimentar. Já é um grande passo, portanto. A obsidiada Margarida iria frequentar um centro espírita. Logo após, deixou ali algumas indicações escritas, relacionando drogas e injeções, e dispôs-se a sair, sob o riso escarninho de Saldanha, que dominava amplamente a situação. Vejam que o obsessor dominava a situação e riu-se da indicação do médico sobre o espiritismo. Gúbio conversou qualquer coisa com o inquisidor desencarnado e em seguida dirigiu-se a mim, esclarecendo: André, combinamos que, para observações, deve seguir o médico. Dentro de algumas horas, porém, volta ao nosso posto. Então, olha que curioso, André Luiz vai seguir o médico que acabou de sair, enquanto que Gúbio e Eloy vão permanecer com Margarida e Saldanha, tentando aí livrá-la da obsessão desse último, né? André Luiz, no entanto, seguiu o médico e disse: compreendi que o nosso orientador me proporcionava a recolta de a colheita, né, de novos ensinamentos, e acompanhei o especialista em moléstias nervosas, cauteloso e contente. André Luiz queria aprender. Distanciado agora do lugar em que nosso instrutor travava batalha singular, acerquei-me da personalidade que assistia ao médico de perto e entabulamos amistoso diálogo, porque o médico tem essa entidade, né, que fez o médico indicar o espiritismo por inspiração. O novo amigo atendia pelo nome de Maurício, fora enfermeiro do esculápio que protegia e recebera com satisfação a tarefa de ampará-lo nos empreendimentos profissionais. Então, o espírito estava em missão. Aquele que inspirou no médico o espiritismo para salvar Margarida estava em missão. Todos os médicos, asseverou-me convicto, ainda mesmo quando materialistas de mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos espirituais que os auxiliam. Todos têm esses amigos espirituais. A saúde humana é dos mais preciosos dons divinos. Quando a criatura, por relaxamento ou indisciplina, delibera menosprezá-la, ou seja, menosprezar a saúde humana, faz-se difícil o socorro aos seus centros de equilíbrio. Porque em todos os lugares, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Então veja a importância do fenômeno, né, do ritual para muitos. Todavia, por parte de quantos ajudam a marcha humana da esfera espiritual, há sempre medidas de proteção à harmonia orgânica,
para que a saúde das criaturas não seja prejudicada. Então existem outras medidas de proteção para evitar um sofrimento maior do que o devido, do que aquele espírito foi condenado. Nossa colaboração, aliás, claro que há erros tremendos em medicina e que não podemos evitar. Nossa colaboração não pode ultrapassar o campo receptivo daquele que se interessa pela cura alheia ou pelo próprio reajustamento. Então esse tratamento é sempre para o outro, né? Geralmente para espíritos que nós amamos e sabemos a necessidade da cura. Entretanto, realizamos sempre em favor da saúde geral quando nos é possível. E numa expressão profundamente significativa, acentuou: Ah, se os médicos orassem! Nesse instante alcançamos o ponto de destino, antecipando-nos de algum modo ao amigo encarnado sob minha observação. A residência confortável, não obstante o formoso jardim que a circundava, permanecia transbordante de fluidos desagradáveis. O clima doméstico era perturbador. Maurício elucidou sem preâmbulos. Estamos sumamente interessados em que o nosso amigo se enfronhe no trato com as magnas questões da alma, a fim de aperfeiçoar-se na tarefa junto à mente enferma. Por isso encaminhamos até aqui por vias indiretas, contra o nosso desejo. Não somente preponderam os preconceitos da classe média. Então ele está dizendo, né? Eles foram encaminhados até ali porque perceberam o serviço que André Luiz e sua equipe estavam realizando. E muitas vezes esses espíritos são transferidos como lição, como forma de caminhar em conjunto, mesmo que de forma indireta reconheçam os antigos amigos, as antigas conexões. Não somente contra o nosso desejo preponderam os preconceitos da classe médica, mas também a influência perniciosa que a segunda esposa exerce sobre ele. Então vejam, né? Apesar dele ter feito muito mal, ele está numa situação precária agora, né? Porque tanto os médicos quanto a esposa não chegam a conversar com ele sobre tudo que ele precisa saber. Homem inteligente, mas muitíssimo arraigado à remuneração dos sentidos, o nosso amigo não suportou a viuvez e desposou há 5 anos uma jovem que lhe exige pesado tributo à maturidade respeitável. Então aquele que ficou acabou casando novamente. Acontece também que a esse problema acresce questão muito grave. A primeira esposa, desencarnada, deixou 2 rapazes e permanece ligada à organização doméstica que considera sua propriedade exclusiva. Então, além de todo o problema que ele está vivendo, ele ainda tem que lidar com a esposa falecida, que está na casa e não quer deixar aquela casa. Por mais que o nosso trabalho se acentue, ainda não conseguimos retirá-la com proveito da casa, porque o pensamento dos filhos, em conflito com o pai e com a madrasta, lhe invoca a atuação de minuto a minuto. Então os filhos acabam alimentando o pensamento da mãe, que está no plano espiritual. O duelo mental nesta casa é enorme. Ninguém cede, ninguém desculpa, e o combate espiritual permanente transforma o recinto numa arena de trevas. Imagina o clima pesado dessa casa, né? Calou-se o informante enquanto entramos, e pude notar que, efetivamente, a ex-dona da casa, sem o corpo físico, em singular posição de revolta, ali se achava, abraçada a um dos filhos, moço de seus 18 anos presumíveis, que fumava nervosamente numa espreguiçadeira. Via-se-lhe perfeitamente a condição de vaso receptivo da subelevada mente materna. Então, ali estava presente, né? A ex-dona da casa, primeira esposa daquele que foi julgado injustamente, e seus filhos,
que também acabavam sintonizando com o desequilíbrio. Ideias inquietantes e delituosas povoavam-lhe a cabeça. Fios tenuíssimos de força magnética ligavam-no à mãezinha infeliz. Ele estava conectado àquela senhora. Tinha as mãos crispadas e o olhar absorto, maquinando planos diabólicos, e por mais que o envolvesse o socorro de Maurício, nem ele, nem aquela que lhe fora ciumenta genitora, se mostravam suscetíveis de receber-nos a influenciação restauradora. Ninguém se predispunha a ouvir os bons espíritos. Estavam focados apenas na vingança. E esse é o grande problema da libertação, que não ocorre enquanto o indivíduo não perdoa. Enquanto o indivíduo não perdoar, na verdade, né? Tenho trabalhado tanto quanto me é possível, explicou o novo companheiro, a fim de ambientar aqui o espiritualismo de ordem superior. Achamo-nos, entretanto, num campo imensamente refratário. Ele está tentando há um tempão implementar o espiritismo naquela casa, mas é muita resistência. Nesse instante, o médico transpôs o limiar e Maurício colocou sobre a fronte dele a destra generosa, buscando fornecer-lhe intuições exatas referentes ao caso de Margarida. O especialista no átimo começou a articular o aparelhamento mental para exame do assunto que lhe era sugerido, lembrando certa publicação técnica, única maneira pela qual conseguia registrar os pensamentos do companheiro espiritual. Mesmo assim, o esforço não logrou êxito. Então, mesmo inspirando o médico, mesmo fazendo sentir as ideias do espírito por meio da intuição, eles não conseguiram. O filho atacou o genitor com recriminações acerbas, em vista de se haver demorado excessivamente para o almoço. Então a casa já está com brigas, né? Entre os filhos e o pai. O esculápio depressa desligou a mente de nossos fios invisíveis, precipitando-a no torvelinho das vibrações antagônicas. Veja a mágoa, veja a irritação o que faz. Desconectamos com os bons espíritos. A esposa desencarnada veio igualmente sobre ele, furiosamente. Reparei que o dono da casa não lhe assinalou os punhos ativos no rosto, mas o sangue concentrou-se-lhe na região das têmporas, tingindo-se-lhe a máscara fisionômica de cólera indisfarçável. Resmungou algumas palavras, saturadas de indignação, e perdeu de todo o contato espiritual conosco. Então, se a gente não mantém a vibração, a gente perde o contato com a espiritualidade. Não foi diferente ali. Ele sintonizou com as trevas, com a briga, com a raiva, e acabou se desvinculando dos bons espíritos. Maurício indicou-o com insofreável tristeza e acentuou: é sempre assim. Muito difícil aproximarmos-nos na esfera física daqueles a quem nos propomos auxiliar. Que fique aqui o alerta nesse finalzinho do estudo. Cuidado para deixar de merecer o amparo dos bons espíritos. É muito difícil para eles nos inspirar se a gente está brigando, se a gente está sintonizando com o mal e com o desequilíbrio. Surgem ensejos valiosos de realização espiritual, como presentemente nos ocorre diante do problema da Margarida. Então, sempre tem oportunidades para o bem. No entanto, nossas tentativas redundam em rematada frustração. Eles não conseguem atrair essa família para o bem, para a espiritualidade. Um homem intelectualizado pela responsabilidade acadêmica, por si mesmo deveria sentir santa curiosidade perante a vida, abstendo-se de certo comércio mais intenso com a satisfação egoística da experiência no corpo. Então ele está dizendo que quem tem a formação acadêmica devia procurar também informação moral e espiritual. Porém, a criatura costuma persegui-la até o desgaste completo da forma carnal de que se serve. Geralmente nós buscamos explorar a experiência física. Por mais que a convoquemos à preciosa viagem da periferia para o centro, a fim de que ela se amolde aos imperativos da vida que a espera, além do sepulcro, nosso esforço é quase sempre considerável adiável e inútil.
É uma frustração enorme, porque eles tentam de todas as formas, mas a família não escuta, não quer ouvir, não sintoniza com eles para poder receber a mensagem. Sorriu enigmático e ajuntou. E observemos que nos achamos à frente de um homem chamado pelo campo social ao Ministério da Cura. Então, mesmo o médico, que devia se sentir honrado, devia buscar o pão espiritual também, porque exerce uma função de salvar vidas e de curar doenças. Nesse ínterim, a pequena família se reuniu ao redor da mesa posta, e a segunda esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. Ele casou com uma moça que apresentava uma vaidade, apresentava uma roupa impecável. A pintura do rosto, sem dúvida, era admirável. O traje, elegante e sóbrio, as joias discretas e o penteado harmonioso realçavam-lhe a profundez do olhar, mas rodeava-se ela de substância fluídica deprimente. Então, mesmo bela, ela estava rodeada de fluido deprimente. Halo plúmbeo denunciava-lhe a posição de inferioridade. Ela emanava energia negativa inferior. Socialmente, aquela dama devia ser de mais fino trato. Contudo, terminado o repasto, deixou positivamente evidenciada sua deplorável condição psíquica. Depois de uma discussão menos feliz com o marido, a jovem mulher buscou o sono da cesta, num divã largo e macio. Então ela queria só o conforto, Não tinha uma vibração elevada e brigou com o marido. Intencionalmente, Maurício convidou-me a espreitar-lhe o repouso, e com enorme surpresa, aturdido mesmo, não lhe vi os mesmos traços fisionômicos na organização perispiritual, que abandonava a estrutura carnal e entregue ao descanso. Então aquela mulher iria desdobrar-se, e André Luiz se assustou, porque o corpo dela era bonito, ela tinha um rosto belo, mas o seu perispírito estava numa aparência infeliz, feia mesmo, como André Luiz vai descrever. Alguma semelhança era de notar-se, o perispírito parecia com o corpo físico, mas, afinal de contas, a senhora tornara-se irreconhecível. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. Então vejam como não adianta cuidar do corpo físico e continuar com o espírito mau, infeliz, vaidoso e orgulhoso. O perispírito fica deformado. Aquela moça bonita no plano físico aparentava ser uma bruxa no plano espiritual, de tão feia, no sentido de deformação, de fealdade mesmo. A própria esposa desencarnada, ali presente em clamorosa revolta, não se animou a enfrentá-la. Recuou semi-espavorida, tentando ocultar-se junto do filho. Então o espírito obsessor da primeira esposa teve medo daquele espírito deformado da segunda. Lembrei-me então do livro em que Oscar Wilde nos conta a história do retrato de Dorian Gray, que adquiria horrenda expressão à medida que o dono se alterava, intimamente, na prática do mal, e endereçando a Maurício olhar indagador, dele recebi sensata elucidação. Então vejam que André Luiz se lembrou de um conto, de Oscar Wilde, é um conto em que o médico, ele acaba se deformando, se transformando num monstro. Esse livro é muito interessante. André Luiz imediatamente lembrou dessa obra. Sim, meu amigo, disse tolerante. A imaginação de Wilde não fantasiou. O homem e a mulher, com seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. Cada crime, cada queda deixam aleijões e sulcos horrendos no campo da alma, tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior acrescentam beleza e perfeição à forma perispirítica, dentro da qual a individualidade real se manifesta, mormente depois da morte do corpo denso. Há criaturas belas e admiráveis na carne,
e que no fundo são verdadeiros monstros mentais, do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos angélicos de celestial formosura. Então vejam que na obra citada, o personagem ele faz o mal, e aí ele se transforma num monstro para praticar esses crimes, dividindo ali seu corpo de forma humana e de forma monstruosa. E André Luiz aprendeu com Gubbio que isso acontece muito realmente, só que no plano espiritual. Pessoas belíssimas no corpo físico, mas monstruosas por causa das suas escolhas, dos seus crimes. Da mesma forma que espíritos que estão encarnados num corpo deformado, muitas vezes são seres angelicais. E designando a infeliz que se ausentava de casa, semi-liberta do veículo material, acentuou: esta irmã desventurada permanece sob o império de espíritos gozadores e animalizados, que por muito tempo a reterão em lastimáveis desequilíbrios. Então ela desdobra do corpo e vai se encontrar com espíritos trevosos. Acreditamos que ela, sem fé renovadora, sem ideais santificantes, sem conduta digna, não se precatará tão cedo dos perigos que corre, e somente se lembrará de chorar, aprender e transformar-se para o bem quando se afastar, em definitivo, do vaso de carne, na condição de autêntica bruxa. Então, Gubbio já revela a André Luiz, olha, ela está tão comprometida que nessa encarnação ela não vai despertar. Ela só vai despertar depois da morte, quando abandonar esse corpo e se apresentar no plano espiritual como verdadeira bruxa por conta das suas deformações. O assunto era realmente fascinante e a lição era imensa. Entretanto, meu tempo disponível esgotara. O minuto exigia pronto regresso. Então nós encerramos o capítulo 10º e no próximo estudo vamos iniciar o capítulo 11º, chamado Valiosa Experiência. Reflitamos assim, com o estudo de hoje, pelas lições aprendidas, para que possamos vincular a nossa mente às vibrações elevadas, nos libertando das nossas faltas, da nossa inferioridade e buscando a sintonia superior de Cristo Jesus. Para que o nosso perispírito não se deforme com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com os nossos pensamentos, e possamos sintonizar com os amigos espirituais, a fim de que eles nos inspirem, da mesma forma que Maurício buscou inspirar aquele médico. Agradecemos a todos que acompanham nossos estudos e pedimos à espiritualidade amiga que possa abençoar a cada um dos que nos escutam, que nos acompanham, e aqueles que estão em nossos pensamentos nesse momento. Que a graça divina possa alcançar os nossos familiares, aqueles a quem amamos, as pessoas que necessitam ouvir a palavra, e que o nosso sentimento de amor e de carinho possa chegar a essas pessoas. Ao nosso redor, que possamos estar cercados de bons espíritos, de espíritos que querem o bem, que querem aprender, querem estudar, que querem praticar a caridade, que querem se libertar das suas más tendências e que não estimulam em nós as tentações e as quedas morais que muitas vezes nos vinculamos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar a todos e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, Rainha do Reino de Cristo, nos envolva e nos proteja, estendendo seu manto sagrado sobre todos nós, resgatando os viciados, os criminosos e os suicidas, para que despertem o quanto antes e estudem o Evangelho de Cristo, praticando os seus ensinamentos, a fim de herdarem a terra pacificada e abençoada por Cristo Jesus. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que a Tua luz se faça em nossos corações, nos libertando de nós mesmos, das nossas fraquezas, das nossas viciações, a fim de que sintonizemos com o bem, com a espiritualidade superior e com os amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus, que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo.